Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês da primeira série, professora de História. A gente está aqui para a nossa aula número 65. A gente vai falar sobre as formações políticas africanas. Ei, mas a gente já não teve esse conteúdo? Tivemos. A gente está tendo uma retomada. A gente vai fazer uma geral, uma retomada sobre todos esses conteúdos que a gente estudou. Bom, antes da gente começar a nossa aula, aqueles avisos de sempre. Estamos aqui com o nosso intérprete, o Lucas, que vai passar toda essa nossa aula com a gente. E eu não quero que vocês esqueçam de fazer o registro de frequência de vocês, fazerem lá a atividade obrigatória, realizar isso, daí a chamada de vocês está feita. Vamos começar a nossa aula? Bom, quais são os nossos objetivos? Por que a gente está retomando todo esse conteúdo? Primeiro, para apresentar quais eram os impérios que se desenvolveram ali na região do Império do Sahel. A gente vai ver onde que fica localizado isso, né? Apresentar as sociedades que se desenvolveram na chamada África subsaariana. Isso até ali o século XV, mais ou menos, né? Bom, a gente vai também analisar as diferenças entre esses povos do continente africano. Cada povo vai ter um contexto étnico, né, diferenciado, cultural. Nós também vamos ver nessa nossa aula, né, a gente vai relacionar essas raízes africanas, como elas influenciaram o nosso ser brasileiro. Vamos lá? Bom, antes vamos retomar o nosso conteúdo. O que a gente estava estudando? Como que a gente chega, né? Por que a gente estudou essas formações políticas africanas? Nós passamos aí um trimestre estudando sobre a Idade Média, como que ela decorreu no continente europeu, que vai entre o século V e o século XV, né? E a gente depois foi ver, né, nas nossas aulas o que estava acontecendo nesse período em outros lugares. Então, nós já vimos, né, nós estudamos um pouco como que lá no Oriente Médio, a civilização árabe muçulmana, nesse período ali, entre o século V e o século XV, como é que elas estavam se organizando. E nós vamos ver na África como é que esses reinos e impérios se organizavam até o século XV, né? Como que eles viviam dentro do continente africano nesse período. Bom, né? Aqui nós temos o continente africano, né? Imenso e extremamente rico em além de riqueza natural, o continente africano ele é muito rico em questões culturais, né? São muitas informações, muitos conhecimentos que existem dentro desse continente. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar então sobre essas formações políticas africanas e como é que se desenvolveram entre os séculos V e XV, né, essas populações antes da chegada dos europeus. Vamos lá? Bom, algumas curiosidades sobre o continente africano. Primeiro, ele está dividido em duas porções geográficas, né? Que é o que a gente chama de a África setentrional, que ela está localizada ao norte do deserto do Saara, e a África subsaariana, que ela está localizada abaixo do deserto do Saara. Já ouviram falar do deserto do Saara, né? Então, todas as populações, tudo que está abaixo do deserto do Saara é a região da África subsaariana, né? Bom, aqui nós temos um mapa para ilustrar para vocês, né? A parte cinza é a setentrional e a verde é a subsaariana. E nós vamos para ver um pouco como que se organizava a política, a sociedade, então, nessa África subsaariana. Bom, essas sociedades, elas eram organizadas em pequenos agrupamentos e onde a liderança dessas sociedades, ela sempre estava ali na mão dos chamados chefes. Esses chefes, né, todos eles, toda a aldeia, ela era subordinada a esses chefes. E os reinos, né, eles estavam organizados numa capital, onde esse chefe vivia, né, e ele vivia, às vezes, sobre a autoridade de outros chefes, né. Dentro da capital, esse chefe, ele era maior autoridade dentre os outros das aldeias ao redor. As crenças africanas. Nesse período, quase todas essas populações elas eram politeístas, ou seja, elas tinham crenças, acreditavam em vários deuses.
mas sempre com a ideia da existência de um Deus supremo. Então, em algumas regiões era Ama, Niame, Nizambi, né? Outros deuses, né, que tinham essa centralidade. Eles acreditavam que o ser humano era parte integrante da natureza, das plantas, dos minerais, dos animais, né? Tudo isso tendo um caráter sagrado. Nós vimos também, né, que essa arte africana, ela estava relacionada à religião. Então, eles confeccionavam máscaras, né? E essas máscaras eles utilizavam em rituais religiosos. Essa ainda é uma prática comum entre várias etnias dentro do continente africano. E nós vamos falar agora sobre os impérios do Sahel. O Sahel, gente, ele é uma faixa de terra que existe ali, né, a região abaixo do deserto do Saara. E nessa região do Sahel vão surgir várias sociedades governadas, né, por chefes que vão acabar tomando um poder muito grande e vão formar reinos e impérios. Nesses nós vamos ver agora sobre o reino de Gana e posteriormente a gente vai dar uma olhada, né, como que se organizou o de Mali. O Império de Gana, ele é localizado hoje onde é a região da Mauritânia, e esse Império de Gana, ele vai surgir ali por volta do século, né, 4, e ele vai se destacar principalmente pela grande extração aurífera, ou seja, eles tinham muito ouro. Eles tinham uma ostentação tão grande com relação ao ouro que eles tinham lá, que existem relatos que até os cães de guarda dos palácios, né, daquele período, usavam coleiras de ouro. Imaginem isso, né? No século, né, a gente vai ter ali, no século XII, com a desertificação do Sahel e o surgimento de novas zonas auríferas, ou seja, outras regiões da África vão começar a se destacar com essa produção do ouro. Esse Império de Gana, ele vai sendo enfraquecido e ele vai acabar sendo dominado por outros povos africanos. E dentre esses povos africanos, né, esse povo que vai dominar ali, essa região, nós vamos ter, por volta de 1235, o príncipe da etnia Mandinga, chamado Sundiata Keita. O que esse Sundiata Keita vai fazer? Ele vai dominar boa parte da região, ali do império, né, abaixo do Sahel, e ele vai estabelecer-se como um soberano do Mali. Ele vai adotar um título chamado Mansa, era como se fosse o rei daquela região, e ele vai se converter ao islamismo. E todos os povos do qual ele dominar, ele vai acabar, então, né, fazendo com que o islamismo se torne religião, né, em toda aquela parte dominada por ele. O Mansa era a maior autoridade local, né? Todo o poder estava na mão dele. E a mineração e o comércio do ouro foram as atividades econômicas mais importantes desse Império do Mali. O Império ele vai entrar em declínio devido a várias invasões e conflitos que vão existir, né? E o surgimento de novos centros de poder. Aqui eu trouxe um mapa para vocês verem, né, com o tamanho da extensão do Império de Mali, e nós temos uma imagem aqui, né, de uma representação de um Mansa Musa, né, ou seja, de um rei do Império de Mali. Bom, chegamos no nosso quiz. Quero que vocês leiam esse quiz com atenção sobre as coisas que a gente já viu até agora nessa nossa aula e a gente já volta.
Então, pessoal, vamos ver qual é a alternativa correta do nosso quiz? A pergunta era: qual foi o elemento responsável pela riqueza dos impérios de Gana e do Mali? O grande elemento responsável pelo enriquecimento desses impérios foi o ouro, né? É bem interessante a gente pensar sobre isso, porque durante muito tempo a ideia, né, era passada a ideia de que o continente africano era um continente muito pobre. Pelo contrário, a riqueza do continente africano ela é muito grande, mas a exploração de outros povos com relação às riquezas desse continente, ela acaba ao longo de um processo histórico, trazendo muitas vezes a pobreza para algumas populações que vivem lá, né? Bom, chegamos nos povos, né? A gente vai falar então a retomada dos povos que nós estudamos nas nossas aulas. Nós estudamos sobre os bantus e os iorubás. Agora a gente vai ver então quem são esses bantus, né? Qual é a importância deles dentro do continente africano? Os bantus, eles são grupos com uma origem linguística comum. Ou seja, eles podem ter contextos culturais diversos, mas eles tinham um tronco linguístico igual, né? Eles pertenciam ali àquela região das terras ao sul do Saara, onde hoje está localizado Camarões e a Nigéria. Os bantus, eles viviam de caça, pesca, coleta de alimentos e eles já domesticavam animais durante um período bem, né, anterior. Olha só, um dos destaques, né, dos bantus é que eles tinham domínios de técnicas apuradíssimas de metalurgia. Isso vai acabar trazendo um grande desenvolvimento cultural para eles e de produção mesmo, né? Olha só, lá por volta de 1500 a.C., os bantus eles vão realizar uma das maiores expansões territoriais que vão rolar ali no continente africano. Quando eles se expandem e passam, né, um tempão indo por vários territórios, eles vão então expandir esse povo bantu por várias regiões do continente africano. Em algumas regiões, esses bantus, ao longo dessa expansão, eles vão permanecer organizados em comunidades bem independentes e em outros eles vão acabar estabelecendo estados muito fortes. Nesse destaque desses estados fortes que começam a se organizar, nós vamos ter a formação do Reino do Congo, onde ele vai ter a liderança do chamado Mani-Congo. O Mani-Congo, gente, ele era uma espécie do senhor do Congo, né? O Nimialukene. Os bantus, né, eles então vão expandir os seus domínios com relação a esses reinos, né? E quando isso acontece, essas alianças e cobranças de tributos vão acabar destacando os bantus, principalmente no comércio do ferro e do sal. Bom, a gente viu que então ali essas eram sociedades que se organizavam muito, né? E a gente vai ver que, além dos bantus, existiam outros povos que tinham um grande destaque ali dentro do continente africano, que são os iorubás. Os iorubás, eles também são povos unidos por laços linguísticos e por laços culturais também. Eles vão ficar localizados hoje na região onde está ali a Nigéria, o Benin e Togo. Nessa região em que os iorubás vão se estabelecer, eles vão criar aldeias, cidades e reinos independentes. E também vão desenvolver técnicas de metalurgia. Olha, eles têm ali algo em comum com os bantus, né? Os iorubás, eles acreditavam que tinham a mesma origem divina do seu Deus supremo, que era Olorum. Veja só, e eles tinham uma região que era considerada a região sagrada deles. Eles diziam que o berço da humanidade toda era essa região, que eles chamavam de Ilé-Ifé. Veja só que interessante, né? E vão se passar séculos e vários estudos arqueológicos vão acabar dizendo que, né, num sentido científico, a origem da humanidade é o próprio continente africano, né? Nós chegamos aqui no nosso segundo quiz. Eu quero que vocês leiam com atenção. A gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz? A pergunta era: que técnicas os iorubás desenvolveram e destacaram-se na sua confecção? Como nós vimos, a técnica era a metalurgia. E agora a gente vai ver, né? Aqui a gente vê um pouco dessas rotas de escravidão. Por que a gente está vendo esse mapa? Porque olha só, esses povos que nós falamos, os bantus e os iorubás, vão ser parte dos povos africanos que ao longo do processo de escravidão que o Brasil viveu ali mais de 300 anos, que vão ser os principais povos que vão vir aqui para o nosso país. Aqui no mapa a gente vê, né, ao longo assim dessas flechas, que boa parte deles então vão vir aqui para a região da costa litorânea, né? Muitos deles vão estar principalmente localizados indo em direção à região nordeste do Brasil, mas todo o país, né, todo o Brasil teve então essa influência dos bantus e dos iorubás ao longo do processo de escravidão. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que milhares de pessoas do continente africano vieram aqui para o nosso país. E essas pessoas vão ser responsáveis por influenciar a construção da nossa cultura brasileira. E nós somos, sim, descendentes desses povos que vieram para cá também. Bom, a cultura africana ela vai influenciar então diretamente a cultura brasileira, né? Principalmente desse legado trazido pelos iorubás e pelos bantus. Os iorubás, lá no final do século XVIII, né, a gente vai ver muitos deles sendo escravizados e sendo trazidos aqui para o Brasil. Alguns vão lá para a região de Cuba e muitos aqui para o Brasil. E a gente vai ver que no Brasil, a Bahia vai ser o lugar onde a maioria dessa população iorubá vai acabar se estabelecendo. Os bantus, boa parte deles vai ser trazido para o Brasil, né? Vindos principalmente do Reino do Congo. Nós vamos ter várias manifestações artísticas, né, que vão ser influenciadas, aliás, por essa população que vai vir do Reino do Congo. E ao longo do processo de escravização, muitas da influência da língua banta vai estar presente na constituição do nosso português aqui dentro do nosso país. Bom, além de elementos linguísticos, artísticos, alimentares, de práticas religiosas africanas, a Umbanda e o Candomblé, que nós vamos ter aqui no nosso país, além desse riquíssimo acervo cultural que os africanos vão nos passar, a gente também, né, a gente não pode pensar nesse importante legado histórico que nós temos, né, ao longo da construção do nosso país. Como um exemplo, né, nós vamos ter então ali o Candomblé e a Umbanda, que a gente já falou agora há pouco. Bom, vimos muita coisa, né? Uma retomada de várias aulas e como para a gente ver geralzão o que a gente estudou, que nós vimos. Que o continente africano, ele é dividido, né? A gente pode pensar ele em duas proporções, a África setentrional, que está localizada ao norte, e a África subsaariana, onde nós vimos que se formaram impérios e reinos. Os impérios do Sahel, nós vamos ver que lá se organizou o Império de Gana e o Império de Mali. Nós vimos que existiram dois grupos que vão dar um destaque muito grande dentro da construção, né, da população africana e que esses dois povos eles também vão ajudar a construir a nossa população aqui dentro do Brasil, que são os bantus e os iorubás. E nós vimos que é esse rico continente que vai ajudar a construir e influenciar a nossa cultura brasileira. Pessoal, na nossa próxima aula, a gente vai continuar estudando sobre a retomada de conteúdos. A gente vai ver, né, a retomada sobre as formações das monarquias nacionais. E quando a gente chegar aí, a gente vai ver novamente e revisar todas as aulas que a gente teve sobre esse conteúdo. Bom, até a próxima, pessoal!